pensar na função do córtex no controle da motricidade, o que a gente tem que saber? Que existe o córtex motor primário, tá? O córtex motor primário, como eu já falei, ele é logo à frente do sulco central, portanto, a principal estrutura anatômica é o giro pré-central. Existe, pessoal, essa área motora suplementar e existe o córtex pré-motor. Todos eles juntos formam essas áreas em vermelho escuro e claro que vocês estão vendo, basicamente. Então, vamos entender o papel de cada uma dessas áreas. Vamos começar a falar do córtex motor primário. O que vocês imaginam que pode ter no córtex motor primário, pessoal? Neurônios que fazem o quê? Controlam o movimento. Mas com quem será que... com quem que eles se comunicam? Com? Hein? Com? Me arrisca? Vamos falando baixinho. Com os motoneurônios. Então a principal ligação do córtex com o motoneurônio, a principal, mas não é só ela, tá? A principal, ela é de neurônios do seu córtex motor primário. Então a principal função do seu córtex motor primário é ter neurônios que mandam um longo axônio que passa pelo todo o cérebro, passa pelo tronco encefálico, vai na medula e vai fazer sinapse com motoneurônios da sua medula espinhal. Eventualmente faz sinapse também com interneurônios, tá? Então, mas todos relacionados ao controle da motricidade. Portanto, o que eu quero dizer é que o córtex motor primário é a região do seu cérebro, do seu córtex, que se liga diretamente com os neurônios motores da medula espinhal, tá? Ou com esses circuitos locais da medula espinhal. Portanto, em última instância, executar qualquer movimento que envolve levantar o dedo, falar, pular, chorar, enfim, mesmo ir no banheiro, fazer número 1 e 2, porque você tem um esfíncter, né, de músculo estriado que controla, em última instância, esses atos e dependem de um disparo de um neurônio nessa regiãozinha aqui. Experimentos clássicos mostravam que se você pega um sujeito e estimula esta região, adivinha o que acontece? Você gera movimento. Então, neurônios nessa região são capazes, a ativação de neurônios nessa região são capazes de executar movimentos. E, tal como acontece com os nossos córtex sensoriais primários, o córtex motor primário, adivinha, ele tem uma distribuição topográfica do seu corpo. Ou seja, é um mapa do seu corpo. Tá? Deixa eu ver se... Não sei se eu pus uma outra imagem, não pus. Então, em cada regiãozinha daqui, olha lá, perna, braço, face, ele tem neurônios que vão ativar motoneurônios dessas regiões correspondentes. Então, vejam, e aqui obedece aquela mesma lógica que a gente falou anteriormente. O número de neurônios do córtex não representa o tamanho do músculo, mas representa a precisão daquele músculo. Tá? Lembra que eu até mostrei uma tabelinha no começo da aula, que eventualmente músculos pequenininhos são controlados por muitos neurônios. É a mesma lógica. Olha, uma boa parte do seu córtex motor primário é dedicado à vocalização, à fala. Porque falar é um movimento bastante complexo que depende da coordenação de muitos músculos e músculos que precisam ser coordenados de maneira bastante precisa. Olha, por exemplo, a mão, ela é representada tudo isso. Enquanto outras áreas, que são muito grandes, músculos, por exemplo, das pernas e tudo mais, eles têm uma representação pequena, porque você precisa de poucos neurônios para regular esse monte de fibras, já que sua intenção não é controle fino, é geração de movimento. Deu para entender, pessoal? Então, em última instância, quando você faz qualquer movimento voluntário, a ordem parte do córtex motor primário. Então é dali que sai o comando,
né? É ele que diz, vamos fazer um movimento. E essa ordem é repassada para os motoneurônios, que por sua vez executam, aliás, ativam a contração muscular. Nunca o córtex vai se comunicar com o músculo direto. Ele vai se comunicar com interneurônios ou com motoneurônios da sua medula ou do seu tronco encefálico, tá? Mas a ordem de executar o movimento parte normalmente do córtex motor primário. A área suplementar, o nome já diz, é uma área acessória que também ajuda o córtex motor primário a executar o movimento. Portanto, o estímulo nessas áreas suplementares frequentemente é capaz de gerar movimentos também. Então, é uma área acessória, uma área que age de maneira conjunta com o córtex motor primário para que os movimentos sejam executados, tá? Córtex motor primário é execução do movimento. Agora, um movimento, ele precisa ser planejado, ainda mais se é um movimento novo. Imagina se o professor pede para vocês fazerem uma coisa nova, né? Sei lá, pular com 3 vezes com uma perna e troca de perna e vai na perna e levanta os braços, fazer uma dancinha de axé ali, alguma coisa assim, pessoal. Uma coisa que eventualmente vocês não sabem fazer, né? O professor também não. Então, assim, para executar um ato motor diferente, você precisa de planejamento, porque você não sabe fazer ele. Você não tem a receita de bolo. Então, vejam só, pessoal. Onde está a nossa área que planeja os movimentos? Essa área de planejamento do movimento é o nosso córtex pré-motor, representado predominantemente por essa regiãozinha toda aqui, a vermelhinha claro. Então, nosso córtex pré-motor é a região que planeja nossos movimentos. E mais, pessoal, é no córtex pré-motor onde estão localizados os neurônios que armazenam a nossa memória motora. Vocês já escutaram falar que existem vários tipos de inteligência? Aquela inteligência mais racional, cognitiva, que é medida, por exemplo, num teste de QI. Você tem uma inteligência emocional, que é saber lidar com as pessoas. A gente claramente reconhece, tem pessoas habilidosíssimas de lidar com as pessoas, não é verdade? E também existe uma inteligência motora, que é, por exemplo, um atleta de alto desempenho no futebol, um jogador de futebol muito bom, né? Por exemplo, vocês devem ter visto aí o resultado do Barcelona, né? Então, quer dizer, os caras terem fazer efeito pela virada, eles jogam muita bola. Onde está essa memória, essa habilidade motora? Essa habilidade motora, ela depende muito, pessoal, aqui do seu córtex pré-motor. Então, toda vez que vocês aprendem um movimento novo, boa parte dessa aprendizagem depende do córtex pré-motor. Então, o córtex pré-motor, o que ele faz? Ele faz o planejamento motor, ou seja, que movimentos, que músculos devem ser contraídos para que eu consiga executar essa tarefa. Então, imagina o seguinte, vocês decidem, sei lá, ir para casa agora. Para ir para casa, vocês têm que guardar as coisas, levantar, ir até a porta, abrir a porta, fechar a porta, ir pelo corredor, enfim, fazer um monte de coisa. Quando você decide ir para casa, você tem esse plano motor, essa receita de que músculo tem que ser contraído a cada instante e qual a intensidade de contração de cada músculo. É uma organização temporal e de intensidade. É o córtex pré-motor que faz. E ele tem uma capacidade de aprender, ou seja, na hora que você faz muitos movimentos parecidos, com o tempo, tem uma modificação estrutural nessa região que guarda essa memória, e guardando essa memória, chega um ponto que você consegue executar o movimento muito melhor que antes. Por isso que fazer um movimento bem, invariavelmente exige prática. Um belo exemplo é tocar um instrumento musical. Imagina o sujeito aprendendo a tocar piano, né? Ele leva anos ensaiando para que ele possa tocar razoavelmente bem esse instrumento. É onde guarda os movimentos automáticos? Não. Os movimentos automáticos, eles normalmente você já nasce com os neurônios adaptados para eles, são guardados predominantemente
no seu cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal. Então, o que você precisa é aprender a recrutar esse circuito. Aqui não, aqui é uma memória que se forma, pode ser qualquer movimento. Então, dependendo da sua história, da sua prática, da sua necessidade, você vai aprender determinados movimentos. E uma vez que você aprendeu esses movimentos, isso fica registrado. É a explicação de que porque você aprendeu a andar de bicicleta 10 anos atrás e nunca mais andou, quando você for andar de novo, você vai apanhar nos primeiros minutos, mas vai ser a coisa rápida que você vai andar. Da onde vem toda aquela coordenação para reaprender rapidamente a andar daqui, predominantemente. Não é só daqui, mas é uma região crítica na aprendizagem e planejamento motor. Certo? Dúvidas, pessoal? Então essa região do cérebro é só para movimentos voluntários? Só para movimentos voluntários. Evidentemente, você, para fazer um movimento voluntário, você pode coordenar a ativação de movimentos assim, não voluntários com voluntários. Então, andar é um movimento voluntário, que você também pode melhorar com o tempo. Agora, andar falando no celular ou falando com um colega é uma combinação das coisas. Então, essa região, ela vai ajudar a você fazer combinações de movimentos. E aí permitir que você associe o movimento automático com outros movimentos que foram aprendidos. Ou que você execute o movimento automático de uma maneira totalmente nova. Entendeu? Você pode andar com uma perna só. Entendeu? Ninguém nasce com esse programa, mas você pode aprender a fazer. Né? Não tem uma necessidade evolutiva, uma pressão evolutiva para você aprender a andar com uma perna só. Tá? Mas se você quer, você